Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Bicast. Eu sou o Júlio e hoje, junto com a Vanessa, a gente vai se aventurar por um livro que, olha, me deixou bem intrigado. É isso aí, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. A obra da vez é A Hipótese da Simulação e a Natureza da Realidade, Turismo am Werk. Esse livro é um daqueles que faz a gente repensar tudo, sabe? Será que tudo que a gente conhece, tudo que a gente vive é de verdade? Ou será que a gente está, sei lá, dentro de uma simulação gigante, tipo um videogame super avançado? Essa pergunta que o Vic nos convida a explorar, e ele faz isso de um jeito muito interessante, sabe? Começando com uma analogia que a gente já tá bem familiarizada aos videogames. Ah, essa parte é demais. Ele traz um paralelo entre a evolução dos games, desde aqueles bem simples, tipo Atari, Pong, Não é aqueles clássicos que marcaram uma época, até os mundos super imersivos que a gente tem hoje em dia, tipo World of Warcraft, Second Life. que a gente já passa horas e horas imerso, vivendo outra vida ali dentro. E ele nos leva a pensar, poxa, se a gente já consegue criar mundos virtuais tão complexos assim, imagino que uma civilização muito mais avançada que a nossa seria capaz de fazer. É de explodir a cabeça, né? Ah. E o Veco nos provoca com essa pergunta. O que acontece com os personagens do jogo quando a gente desliga o console? Será que eles continuam existindo em algum outro nível de realidade? Essa ideia de mundos virtuais persistentes é um dos pilares da hipótese da simulação. E aí entra em cena um cara que dispensa apresentações. Elon Musk. O Elon Musk sempre com suas ideias visionárias. Ele acredita que a chance de a gente estar vivendo numa simulação é altíssima, tipo, bilhões para um. Ele se baseia na velocidade absurda que a tecnologia vem avançando, principalmente na área da realidade virtual e aumentada. Que vamos combinar, tá cada vez mais realista, né? Total. Daqui a pouco a gente não vai conseguir mais distinguir o real do virtual. E essa ideia de que a realidade pode ser uma ilusão não é nova, né? O Vic cita o Philip K. Dick, um mestre da ficção científica, como grande influência. O Philip K. Dick. Obras-primas como Matrix, Blade Runner. Aliás, Blade Runner é baseado no livro Androids Sonham com Ovelhas Elétricas. Sim. E também Homem do Castelo Alto. Todos exploram esses temas de realidades simuladas, inteligência artificial, memórias falsas. O cara era um visionário. E sabe o que é mais legal? O Virk teve a oportunidade de conversar com a Tessa, esposa do Philip K. Dick. Caramba, que incrível. E ela contou que o Philip K. Dick acreditava mesmo em realidades alternativas e na possibilidade de manipular o passado para influenciar o futuro. Nossa, que doideira. Imagina só, a gente poder voltar no tempo e mudar as coisas. E isso é uma loucura, né? Não. Mas voltando ao livro, o Virk mergulha fundo na física quântica para tentar desvendar os mistérios da realidade. Física quântica, com um campo tão fascinante e cheio de paradoxos. A gente se depara com conceitos que desafiam totalmente a lógica tradicional, né? A dualidade onda-partícula, o princípio da certeza de Heisenberg, o colapso da função de onda. É muita coisa para assimilar. Mas, ao mesmo tempo, é incrível como a física quântica nos mostra que a realidade pode ser muito mais complexa e estranha do que a gente imagina. E sabe o que eu acho mais legal? A física quântica meio que abre espaço para essa ideia da simulação, né? Ela sugere que a realidade não é tão objetiva e determinística como a gente pensava. Exato. A realidade pode ser influenciada pela observação, ou seja, ela pode ser, em sua essência, subjetiva. E aí a gente entra naquela metáfora clássica, um mundo como um sonho. O que você acha disso, Vanessa? Olha, essa metáfora é poderosa. Ela nos leva a questionar a natureza daquilo que a gente percebe como real. Se a vida é um sonho, quem é o sonhador? E se esse sonho for, na verdade, uma simulação elaboradíssima? E a gente entra num nível de questionamento que é de explodir a cabeça. E para ilustrar o poder de imersão que a tecnologia já alcançou, o Vic compartilha uma experiência pessoal dele com a realidade virtual. Ele estava jogando tênis de mesa em VR e a sensação de realismo foi tão intensa que ele se esqueceu completamente que estava num ambiente virtual. Caramba, que irado! Ele descreve como se a raquete tivesse peso, como se ele pudesse sentir a bola batendo na mesa. Nossa, imagina só a gente chegar num ponto em que não consegue mais diferenciar o real do virtual. E o Virk vai além. Ele propõe 9 estágios para a criação de uma simulação completa. 9 estágios, conta mais sobre isso. Ele começa com a criação de mundos de jogos persistentes, passa por interfaces mente-cérebro, implantes de memória e chega até a inteligência artificial avançada. É como se ele estivesse traçando um mapa para a gente chegar na Matrix. E cada estágio é detalhado com as tecnologias envolvidas e como elas contribuiriam para construir essa simulação complexa. É um guia passo a passo para criar a nossa própria realidade virtual. E por falar em inteligência artificial, o Virk faz um panorama histórico da IA, desde os primórdios, com o teste de Turing, até os avanços em jogos como Dota 2, onde a IA já consegue vencer jogadores profissionais. A IA está evoluindo numa velocidade assustadora, né? Daqui a pouco a gente vai ter que disputar espaço com as máquinas.
E essa evolução nos leva a pensar na singularidade tecnológica, né? Aquele momento em que a inteligência artificial ultrapassa a inteligência humana. E aí, o que acontece com a gente? Boa pergunta. O Virk não dá uma resposta definitiva, mas nos convida a refletir sobre as implicações dessa revolução tecnológica. Acho que a gente precisa estar preparado para esse futuro que está cada vez mais próximo. E essa discussão sobre IA nos leva a um dos maiores mistérios da existência humana, a consciência. Consciência, essa coisa tão complexa e difícil de definir. O Virk aborda a questão da consciência de diferentes perspectivas, sabe? Ele compara a visão materialista da ciência ocidental com as visões espirituais de tradições orientais e religiões ocidentais. É um debate que atravessa séculos, né? E ele nos leva a questionar se a consciência é um produto do cérebro ou algo que existe independentemente do corpo físico. Será que a gente pode baixar a nossa consciência num computador? Tipo, transferir a nossa mente para um avatar digital. Seria uma revolução sem precedentes. E o Virk vai ainda mais fundo. Ele analisa até conceitos como reencarnação e karma à luz da hipótese da simulação. Nossa, que interessante. Como é que ele conecta essas ideias? Ele compara a reencarnação ao reset no jogo, sabe? A gente morre nesse nível da simulação, mas a nossa consciência é recarregada no novo avatar, no novo cenário. É como se a gente tivesse várias vidas para jogar. E o karma seria, tipo, os pontos que a gente acumula ao longo do jogo, as consequências das nossas ações. Faz sentido. E se a gente levar essa analogia a sério, será que o objetivo do jogo é evoluir espiritualmente? É uma possibilidade. E o Virk também apresenta algumas evidências que podem indicar que a gente está mesmo vivendo numa simulação. Evidências. De qualquer. Ele fala da descoberta de padrões matemáticos, das leis da física, da natureza quântica do universo, da existência de fenômenos como sincronicidades e experiências de quase morte. São pistas que nos levam a questionar a natureza da realidade, né? Exatamente. Mas e aí, quem estaria por trás dessa simulação? Essa é a pergunta de $1 milhão. O Virk explora várias hipóteses. Humanos avançados, viajantes do tempo, alienígenas, inteligências artificiais. Ou até mesmo uma entidade divina. As possibilidades são infinitas. Mas o mais importante é que a hipótese da simulação nos leva a refletir sobre o propósito da nossa existência, né? Qual o sentido de tudo isso? Se a gente está num jogo, qual o objetivo final? E qual o papel que cada um de nós desempenha nesse grande esquema? São perguntas que a gente vai continuar explorando no próximo bloco. Fiquem ligados. A gente volta já. E aí, voltando para nossa conversa sobre a hipótese da simulação, vamos mergulhar mais fundo nesse universo dos games que a gente começou a explorar no bloco anterior. É impressionante como a evolução dos jogos eletrônicos nos dá pistas sobre a plausibilidade da simulação, né? Total. A gente viu como o Virk traça esse paralelo no livro, né? Começando lá, nos primórdios, com jogos super simples, tipo o Adventure. O Adventure era um Não. jogo de texto, né? Sim. Sem gráficos, nada. Só texto. Mas, mesmo assim, ele já trazia elementos que, olha só, que se tornariam a base para tudo que a gente conhece hoje em dia em termos de mundos virtuais. Que legal. Tipo o quê? Então, no Adventure, a gente tinha pela primeira vez um mundo que ia além da tela. Um mundo que precisava ser explorado, desvendado com seus próprios desafios e recompensas. Ah, entendi. E como é que isso se conecta com a hipótese da simulação? É que essa ideia de um mundo que existe independentemente do jogador, que persiste mesmo quando a gente não está jogando, é central para essa ideia da simulação, né? Faz sentido. Se a nossa realidade é uma simulação, ela precisa continuar existindo mesmo quando a gente não está logado, digamos assim. Exatamente. E o Adventure, além desse mapa para explorar, introduziu também a ideia de estados de jogo. Estados de jogo. Tinha um estado do jogador com informações como pontos de experiência, nível, itens coletados, a localização no mapa. Ah, tá. E o estado do mundo do jogo também, né? Isso. Que podia mudar de acordo com as ações do jogador. Interessante. E esses estados de jogo que hoje em dia parecem tão básicos, foram essenciais para o desenvolvimento dos games e da própria ideia de simulação. Por quê? Para o mundo virtual persistir, as informações sobre ele, sobre os jogadores, sobre como tudo interage, precisam ser armazenadas em algum lugar, né? É como se fosse um banco de dados gigante que mantém a simulação funcionando. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado nisso por esse ângulo. E essa lógica, que está presente em um jogo tão simples como o Adventure, é a mesma que sustenta os mundos virtuais complexos que a gente tem hoje. Tipo aqueles MMORPGs, né? Sim, World of Warcraft, Second Life. Que a gente entra e se perde em mundos gigantescos, com milhares de outros jogadores. E quem sabe essa mesma lógica não seja a base da nossa própria realidade. Aí a gente já tá entrando num terreno filosófico profundo. E não podemos esquecer dos NPCs, né? Os non-player characters. Ah, os NPCs.
Aqueles personagens que não são controlados por jogadores, né? Isso. Esses também surgiram nos jogos de textos e foram evoluindo junto com a tecnologia. No começo, eles deviam ser bem simples, né? Sim, controlados por comandos básicos. Mas hoje em dia, em jogos mais sofisticados, eles interagem de forma complexa com o ambiente e com os jogadores. Eles aprendem, tomam decisões. Às vezes é até difícil distinguir um NPC bem programado de jogador de verdade. É verdade. Já aconteceu comigo de eu achar que estava conversando com outra pessoa no jogo e era só um NPC. E essa busca por realismo nos games, né? Ela não se limita à inteligência artificial. Os gráficos também evoluíram muito. Nossa, sim. A gente saiu dos jogos de texto e foi para uma explosão de cores e formas com os gráficos em 2D. Pac-Man, Donkey Kong, Super Mario Bros. Clássicos. Que apesar das limitações da época, foram aprimorando as técnicas de computação gráfica e abrindo caminho para a revolução que viria em seguida, os gráficos em 3D. Essa foi uma mudança radical nos games, né? Total. Lembro da primeira vez que joguei Doom. Doom, que jogo. Era uma imersão incrível. Parecia que eu estava dentro do jogo, lutando contra aqueles mundos. Era de arrepiar. Os gráficos em 3D criaram mundos virtuais cada vez mais realistas, mais imersivos. E essa busca por realismo só se intensificou com o tempo, né? Com certeza. A gente viu o surgimento dos jogos de RPG, tipo Zelda, Final Fantasy. Com histórias épicas, personagens cativantes, mundos vastos para explorar. Era como se a gente visse outra vida dentro do jogo. E ali, com a chegada dos MMORPGs, essa fronteira entre o real e o virtual ficou ainda mais tênue. A gente já conversou sobre isso, né? World of Warcraft, Second Life. Mundos virtuais persistentes, onde milhares de jogadores interagem ao mesmo tempo. Criando suas próprias histórias, moldando o destino desses universos digitais. É fascinante observar como esses mundos se desenvolvem, né? Com suas economias, suas sociedades, seus conflitos. É como se a gente estivesse observando o nascimento de novas civilizações. Só que num ambiente digital. E aí, a gente volta para aquela pergunta. Qual a diferença entre viver num mundo virtual como esses e a realidade que a gente experimenta? Se a tecnologia já nos permite criar mundos virtuais tão complexos e imersivos, quem garante que a nossa realidade não é também uma simulação? É a pergunta que não quer calar. E a gente volta agora para a última parte do nosso mergulho profundo na hipótese da simulação. No bloco anterior, a gente viajou por várias áreas, né, que nos levam a questionar a natureza da realidade, desde a evolução dos games até os mistérios da física quântica. Mas tem um ponto que eu acho crucial a gente explorar mais a fundo: as possíveis evidências da simulação. O Virk apresenta no livro uma série de pistas que, mesmo que não sejam definitivas, nos fazem pensar. E se a realidade for mesmo uma grande ilusão? É verdade. Essa é uma das partes mais instigantes do livro. O Vic nos leva a uma verdadeira investigação, sabe? Analisando cada pista, cada detalhe, para tentar montar esse quebra-cabeça da realidade. Tipo Sherlock Holmes desvendando os mistérios do universo. Exatamente. Uma das primeiras peças desse quebra-cabeça é a natureza granular do universo. A física quântica nos mostra que o universo não é contínuo, como a gente sempre imaginou, mas sim formado por pequenos pacotes de energia. Os quanta. Tipo, tudo é pixelado. Isso! É como se o universo fosse uma imagem digital, sabe? Formada por pixels. E essa pixelização, digamos assim, se aplica não só à energia, mas também ao espaço e ao tempo. Peraí, o espaço e o tempo também são pixelados. É o que a física quântica sugere. Eles também são quantizados, ou seja, divididos em unidades mínimas. Caramba, isso muda tudo que a gente aprendeu na escola, né? Com certeza. Essa descoberta tem implicações profundas para a nossa compreensão da realidade. Se o espaço e o tempo são quantizados, isso sugere que a realidade opera como um sistema computacional, onde as informações são processadas em pacotes discretos. Tipo um computador gigante. E por falar em computador, tem outra coisa que me deixou de boca aberta. A velocidade da luz. A velocidade da luz. O que tem ela? A gente aprende que a velocidade da luz é a velocidade máxima no universo, né? Um limite intransponível. E o Virk usa esse fato como mais uma evidência da simulação. Não entendi. Pensa comigo. Se a velocidade da luz é um limite universal, isso sugere que a realidade opera como um sistema com uma velocidade de processamento finita. Ah, entendi. Tipo, num computador, a velocidade de processamento é limitada pela velocidade do clock. Exatamente. E no universo, essa limitação seria a velocidade da luz. Faz sentido. E se a gente for pensar bem, essa ideia de que a realidade opera como um computador gigante não é tão absurda assim, né? É verdade, a gente já usa computadores para simular vários aspectos da realidade, né? Clima, comportamento de partículas. E se a gente já consegue fazer isso com a nossa tecnologia, que ainda é bem limitada, imagina que uma civilização muito mais avançada seria capaz. Eles poderiam criar uma simulação tão perfeita que seria impossível para a gente distinguir da realidade. Exatamente. E aí a gente chega num ponto que é de arrepiar.
E se as leis da física que regem o nosso universo forem, na verdade, linhas de código? Programados por alguém, por uma inteligência superior. É. Essa ideia parece coisa de ficção científica, mas tem ganhado força nos últimos anos. Tem até um físico, o James Gates, que encontrou códigos de correção de erros, tipo aqueles usados em softwares, nas equações que descrevem as supercordas. Supercordas. É uma das teorias mais complexas da física teórica, mas o importante é que essa descoberta sugere que as leis da física podem ser, sim, programáveis. Então, esse universo foi um programa de computador gigante. É o que o Vic nos convida a considerar. E aí a pergunta que fica é: quem programou esse universo? Qual o objetivo? Essa é a pergunta de $1 milhão. O Vic explora várias hipóteses, né? Uma delas é que a simulação foi criada por uma civilização avançada, talvez nossos próprios descendentes. Tipo, a gente evoluiu tanto que resolveu criar uma simulação do nosso passado. Pode ser? Ou talvez eles queiram estudar a história, fazer experimentos, ou simplesmente se divertir observando a gente. Tipo um Big Brother cósmico. Outra possibilidade é que a simulação foi criada por uma inteligência artificial super avançada. Uma IA que criou a gente. Isso, talvez como uma forma de autoconhecimento, de explorar a consciência. Ou como um mecanismo de sobrevivência, sei lá. E, claro, não podemos descartar a hipótese de que a simulação foi criada por uma entidade divina. Deus. Talvez a simulação seja a forma que Deus encontrou para criar o universo, para expressar a sua vontade. Nossa, são tantas possibilidades. Mas e a gente? Qual é o nosso papel em tudo isso? Se a gente está numa simulação, será que somos só personagens programados? Marionetes nas mãos dos programadores. Ou será que a gente tem livre-arbítrio? Será que a gente pode influenciar o curso da simulação? Essa é a grande questão, né? E o Virk explora diferentes perspectivas sobre isso. Tem a visão determinista, onde tudo já está predefinido, e a visão libertária, onde a gente tem total liberdade de escolha. E aí, qual a visão dele? Ele nos convida a considerar que, mesmo em uma simulação, a gente pode transcender a programação, quebrar as regras do jogo e alcançar um nível superior de consciência. Tipo, hackear a Matrix. Se libertar das amarras do código e se tornar o mestre do nosso próprio destino. Quiado. E no final das contas, mesmo que a gente nunca tenha certeza se vive ou não em uma simulação, a hipótese nos serve como um exercício mental poderoso. Um jeito de olhar para a realidade com outros olhos. Questionar tudo o que a gente acredita. E quem sabe, descobrir que a gente é capaz de muito mais do que imagina. É isso aí. A hipótese da simulação nos leva a uma profunda reflexão sobre o sentido da vida, a natureza da realidade e nosso lugar no universo. Ela nos convida a questionar tudo que a gente considera real, a expandir a nossa mente para novas possibilidades, a buscar respostas para as grandes questões da humanidade. E a gente encerra aqui o nosso mergulho profundo em A Hipótese da Simulação e a Natureza da Realidade, do Wis van Virk. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem. E que ela tenha plantado uma sementinha de curiosidade em vocês. Continuem explorando, questionando, buscando as suas próprias respostas. Afinal, a busca pela verdade é a maior aventura que a gente pode viver. Valeu, pessoal. Até a próxima.